Kameme Eye ochingi chacho Kameme Eyo ni elo yacho. Olá, seja bem-vindo a mais um programa aqui na sua TV. Hoje você vai saber tudo sobre a Igreja Luz do Mundo de José Julino Calupeteca, um dos nomes mais sonantes no musical a nível da Igreja Adventista do Sétimo Dia nos finais dos anos 90. Um trabalho feito pelo meu colega Antônio Caminha. No Sétimo Dia, Luz do Mundo, a igreja que vocês conhecem, que é fundada pelo irmão José Julino Calupeteca. Para começarmos mesmo com a conversa, o Horácio Ernesto Bondoso, gostaria de nos explicar já como é que começou a igreja cristã no Sétimo Dia, Luz do Mundo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço bastante porque não é fácil ser convidado neste programa da TV Kameme. Estou muito agradecido. E também agradecer os nossos telespectadores que nos acompanham. Isso é muito importante porque muitos que estão a mudar as suas vidas a partir dessa TV. Obrigado. Agradeço bastante. Indo na pergunta do nosso jornalista, significa o seguinte: esta igreja, o início desta igreja foi uma frustração. Foi uma frustração. Frustração, por que falo frustração? O irmão José Julino Calupeteca, em 1999, ou até atrás, em 1995, 96, 97, era um cantor na Igreja Adventista muito amado. E formava um grupo chamado A Voz que Clama no Deserto. Então este grupo atuava na Associação Centro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, isso é no Uambo. Ok, parte sul. A Associação Centro, porque lá tem duas associações. Okay. A Associação Sul, que divide as províncias de Cunene, Lubango e Namibe. A Associação Centro, Bié, Uambo, Benguela e Kwanza Sul. Okay. Então ele pertencia na Associação Centro, mesmo lá no Sul. A associação estava localizada na província do Uambo. Então, o grupo dele, A Voz que Clama no Deserto, foi um grupo que os pastores gostavam muito de convidar aquele grupo nos programas, nas conferências, nos programas de congressos. E calha que em 1999, é convidado pelos pastores para ir fazer algumas conferências lá em Benguela. Fora em Benguela, na altura eu ainda assim não era ainda adventista, e eles foram em Benguela com o grupo A Voz que Clama no Deserto. Então lá atuaram muito bem, o programa termina e a guerra fecha aí entre Benguela, nas mediações Benguela, ou nos cruzamentos, que é a estrada que vai Lubango, Uambo e outra estrada que vem a Benguela, no Catengue. Na comuna de Catengue, a guerra fecha aí. Não houve possibilidade de eles regressarem. E os pastores que o convidavam foram de voo, de avião, até no Uambo. E o grupo A Voz que Clama no Deserto ficou aí. Lá. Então, como é que vamos sair daqui? Então, urgiu a necessidade deles saírem Benguela para aproveitar a rota de Namibe, Lubango, Uambo. Foram até Namibe, Lubango, e assim que chegaram no Lubango, também aí a guerra fechou. Não houve mesmo meio de passar. Então, permaneceram ali, foram recebidos por um senhor chamado Camutali, e ficaram aí todo o tempo. E depois, quando o mais velho Camutali viu um comportamento que não lhe caiu bem do irmão José Calupeteca, que ele dorme junto às mulheres, as moças que cantavam juntos. Então o irmão Camutali, esse mais velho Camutali, larga do grupo. E quem acolhe o grupo é o irmão José Maravilho.
O irmão José Maravilho acolhe o grupo, então começam a ensaiar no quintal dele. Depois de alguns dias, no Ambo surge uma circular que dizia que o irmão José Kalupeteca lá no Bangu não pode trabalhar porque aqui tem uma moça grávida. Mas essa moça disse que quem me engravidou é o humano José Kalupeteca. E ele, porque sabia muito bem da doutrina da igreja, aceitou, parou. Mas agora, como é que vamos nos alimentar? Foi a ideia deles. Então é ali onde surgem aquelas gravações das cassetes que chegavam no interior, mesmo aqui no norte também chegava. Olondimbu vivari, sambata lo chalo mingo. Aquelas cassetes, cantou já apostatado. Ok. Aquilo só era para o sustento do grupo. Cantava e Albertina Catumbo levava aquelas cassetes no João de Almeida, era um mercado sim. do Lubango. Então vendia aquelas cassetes e ali se sustentavam naquelas coisas de gravações de cassete. Ficou 2000, 2001, engravida mais essa própria Albertina Catumbo, que cantava contralto. Então, o irmão Maravilho também larga, que para isso assim não dá. Quando ele larga é quando urge a necessidade de sair do Lubango 2002, quando a paz veio. Saiu do Lubango 2002 até na terra dele natal, no Ambo. Chega no Ambo, o filho ali não mexeu nada, não fez nada, não começou a fazer nada, porque ele sabia que estou ainda disciplinado. Tenho que pedir o rebatismo para começar a trabalhar. Aparece um senhor do Lubito, chamado César. Ele é quem convida o Kalupeteca, lhe chama: Kalupeteca, qual é o teu problema? Eu gosto muito das tuas músicas, como cantas. Conforme que você canta, não sei, que muitos que já se converteram nos seus louvores. Sim. Muito porque bem. A música é um meio de conversão de muita gente. Muito bem, é mesmo isso. Então, por que parou? A Kalupeteca disse: não, eu parei. Primeira coisa, não tenho instrumento. Aquele instrumento que eu usava no Lubango é do irmão José Maravilho. Segunda coisa, eu estou ainda disciplinado. A igreja me disciplinou porque engravidei uma moça. Aí está bem. Vai pedir à igreja para te rebatizarem. Depois do rebatismo, eu darei $5.000 para você ir à Namíbia comprar o instrumento. Surgiu assim. E depois o irmão José Kalupeteca aceitou naquele conselho, foi até na Associação Centro do Ambo para pedir o rebatismo. E calha que houve rivalidade entre Kalupeteca e o presidente da associação, que na altura que era o pastor Justino Lucas. Então, no dia de ser rebatizado, ele era a terceira pessoa para ser rebatizado. E o pastor Justino Lucas, como presidente da associação, quando ouviu que o Kalupeteca será batizado hoje, lhe chamou para lhe pedir desculpa. Irmão, você hoje serás batizado, mas vamos nos pedir desculpas para você entrar na água livre. Sim, assim como a Bíblia manda. Sim, como a Bíblia manda. Ok. Então, o irmão José, o pastor enviou um ancião conversa com o irmão José Kalupeteca, e o irmão José Kalupeteca não foi mais naquilo. Ele pensou que o pastor Justino Lucas disse que para tirar esse homem para não ser rebatizado. Então, quando ouviu o ancião, ele falou: epa, o pastor te chamou para não sei o que. É que ele quer que mais comigo, se eu já quero ser rebatizado. O que é que ele quer? Ali mesmo o irmão sai na fila dos batismos e foi em casa. É ali onde inicia esta igreja Luz do Mundo. Por isso eu disse que essa igreja iniciou numa frustração. E agora, quando chega em casa, ele tira Efésios 4, versículo 4. Há um só batismo. O que significa o seguinte: eu quero explicar esclarecer isso. Sim, por isso mesmo que tem esse todo o tempo para esclarecer ao auditório. Efésios 4, muito bem, obrigado. Efésios 4, versículo 4, onde disse: há um só batismo. O Paulo queria mostrar alguma coisa, porque Paulo tem um Deus onisciente, ele mostra o futuro.
Deus sabia muito bem que no futuro haverá vários batismos. Haverá batismo por imersão, batismo por expressão, batismo, aquele batismo de fogo, outros batismo de surra. Então Paulo mostrou às pessoas que dentre todos esses batismos, só existe um batismo que o João pregou no Rio Jordão, que é o batismo pela imersão. Porque batismo, o que significa batismo? Batismo significa o seguinte: batismo, isso não é a língua portuguesa. Batismo é a língua hebraica. Hebraica, sim. Batismo significa mergulhar uma coisa no fundo de água. Isso é que significa batismo, mergulhar uma coisa no fundo de água. Então, quando o Calupeteca leu aquele texto que diz que há um só batismo, ele pensou que não existe mais o rebatismo. O batismo também, João, quando pregou o batismo significa o arrependimento dos pecados. Agora, todo homem que se arrepende merece um batismo. Agora você ia lá nas tuas namoradas, ia lá fazer o que ia beber, ia fazer tudo que o diabo gosta. Ao ouvir a Jesus, você tem que ser batizado. Aquilo até não é rebatismo, é mesmo batismo. Porque você confessou os teus pecados. Isso é que significa o batismo. Então o irmão não aceitou nisso e começa a procurar nos mercados alguns apostatados também. Começou a procurar alguns apostatados, agora vamos começar a pregar. Aqueles pregar que também o quê? Estavam disciplinados. Sim, aqueles todos que eram disciplinados. Sim. Aqueles que tinham problema na igreja, aqueles que tinham problema familiar. Então, procurou esses homens, conforme o Davi havia feito, quando o problema lhe atacou, começou a procurar aquelas pessoas de muitas dívidas, e chegaram 400 homens, fugiu com eles na mata. É isso que fez também o nosso irmão José Calupeteca, começou a procurar muitos homens que tinham problema na igreja. A igreja, é ali onde surge esta igreja Luz do Mundo. Na altura ainda não era Luz do Mundo, só era igreja ou um grupo, a voz que clama no deserto. Ainda não era igreja, só era um grupo de cantores. Ok. Yeah. Horácio, nós tomamos nota de conhecimento que o Horácio era braço direito do Calupeteca. Muito bem. E esteve emergido em muitas situações em que Calupeteca também estava. E gostaria de perguntar já, como é que o Horácio fez parte, ou seja, quando é que o Horácio e como o Horácio fez parte desta classe de fiéis pertencente à Luz do Mundo? Muito bem. Eu, em 1998, entrei na tropa e fui parar no Mochico. 2002, quando a guerra termina, então chegamos na cidade do Luena. Eu tinha um amigo na unidade que era, ele é do Kwanza Sul, e na terra dele já era adventista. Então, este colega me levava na igreja adventista. Ele disse assim: olha, Horácio, na igreja adventista eles têm um sistema, quando vocês vão lá, vos recebem como visita, ao sair vos dão funs. Aqui na unidade, porque é só arroz, lá na igreja adventista fazem funs, vamos comer funs. Esse é o mesmo funs que me levava na igreja adventista. Nós trocávamos de igreja, às vezes vamos noutra igreja, eu disse, vamos então, eu disse, não, nessa igreja mais não, porque aí assim não seremos mais visita, vamos noutra igreja. E calha que em todas as igrejas onde a gente ia, a pregação era só sábado. E eu conhecia já muito bem isso aí do sábado, eu conhecia muito bem, porque na igreja onde pertencia, sempre falamos do sábado. Yeah. A igreja onde pertencia, sempre falamos do sábado. Agora, é ali onde me surge a ideia de acatar essa mensagem da igreja adventista. E em 2003, quando eu saio do Mochico para minha terra natal, porque encontrei na minha terra natal, não tinha nenhum membro adventista, me veio a ideia de convidar um pastor para vir pregar na minha aldeia, para também ter essa igreja adventista. Agora, o que é que vou fazer? Quem convida mais muita gente tem que ser um cantor. Porque a música convida mais pessoas do que pregação. Sim. Quem é o cantor mais gostado, mesmo os mundanos gostam dele? Calupeteca. Então, fui até o Ambo, encontrei o irmão José Calupeteca,
filho alheio, não se metia nada disso aí da igreja, é só as crianças e a mulher que iam à igreja, ele nunca foi à igreja. Então lhe mostrei, eu não sabia se esse irmão está apostatado, Já está porque apostatado. cada vez a gente ouvia as músicas dele. Então, quando vi que o irmão, afinal, apostatado, até não coisa, ainda não cheguei de descobrir que ele é apostatado. Então eu trouxe a carta de recomendação, lhe entreguei, eu pensei que o irmão pertence a uma igreja, o irmão leu na carta, rasgou, disse isso aí não presta, a igreja de Deus está apostatada, isso, meu irmão. Eu aqui tenho ideia de começar uma coisa, estou a recrutar homens poderosos, homens potentes, que não têm medo de falar, homens que sabem falar. Então, vamos passar 2 noites aqui comigo. Eu vou te instruir algumas coisas. Quando você sair aqui, lá mesmo na tua área, vais começar também a levar a mensagem. Levar essa mensagem. Aqui mensagem é Cristo é a cabeça. Iniciamos assim. Cristo é a cabeça. Aí, fui na associação perguntar isso. Na associação eu encontrei lá um pastor chamado Pastor Tomás. Disse, não, aquele Calupeteca é meu primo, aquele apostatou, caiu com a mulher. Mas o que eu ouvi na boca do Calupeteca, eu disse, esses têm inveja com o Calupeteca. Então, fiquei ali uma semana, aquilo foi mesmo doce, fiquei ali uma semana, conversar com ele, até aquilo que me entrou, fui na minha terra. Chegando lá, conversei com a minha esposa, agora é que encontrei homem de Deus, agora é que encontrei igreja de verdade, que aí pregação é só Cristo, não há mais nada. Eu disse, isso já é contigo, porque você primeiro me tira na igreja, na IECA, depois me mete na igreja adventista, e agora quer me tirar mais na igreja adventista, para me levar mais aonde? Eu aqui na igreja adventista não saio. Eu disse, tá bem, fica aqui. Depois de uma semana, voltou outra vez. Na altura ainda não existia isso aí de SUMI. Só existia um grupo instrumental. Sim. Ora, daqui em diante vamos já falar do SUMI. Mas eu gostaria também que pudesse nos explicar qual era o objetivo principal, assim que depois chegou em estar já junto do Calupeteca, depois daquela história que acabou de contar, começaram a estudar a Bíblia e começaram a estudar para poder levar a palavra na zona em que estavas a viver. Qual era o objetivo principal com aquilo que vocês pretendiam? O que é que vocês queriam com aquela mensagem? Olha, quem conhece bem a Bíblia, na Bíblia tem um livro chamado Números. Vai ler bem Números 16, versículo 1. Você vai encontrar aí uma história que se repetiu conosco. Houve 3 homens, Datã, Corá e Birã. Esses 3 homens queriam dividir o povo de Deus no meio. Eles disseram a Moisés e Arão que é só vocês que querem ser dirigente e nós também somos também santos. Nós todos viemos do Egito, então nós queremos ser também sacerdotes. Então escolheram aí 250 sacerdotes. Essa era a nossa ideia, de nós sermos também pastores, para comer naquele dinheiro que os pastores comem. Para comer também o dízimo, oferta e também batizar. Porque o homem de hoje aceita rápido. Isso quando se fala da igreja, ele não vai mais não quer saber do centro que é Cristo, não. O que ele quer saber é igreja. Nós também vimos um sistema que essas igrejas aí pentecostais que usam de coisa que aqui há cura. Ok, usavam cura, sim. Milagres. Nós assim nós não entramos mais com essa. Nós entramos que aqui feitiço não entra. Aqui feitiço não entra. O homem, porque tem medo de morrer, e nós falamos que feitiço aqui não entra, as pessoas começaram a vir. Mas a ideia principal de começar mesmo isso tem 2 coisas muito importantes e muito perigosas. A pessoa, quando é pobre, se não receber feitiço, inicia uma igreja. Se não receber feitiço, inicia uma igreja.
Porque ele sabe que na igreja bastaria usar o nome de Jesus, as pessoas vêm. Ganhar dinheiro. Aí mesmo a intenção principal, a intenção principal é de ganhar o dinheiro. É mesmo. A intenção principal é mesmo um negócio. Ok. Horácio, na verdade, quase todas as igrejas, quando, ou seja, se formam uma igreja, têm uma mensagem que levam para o seu povo de forma a levar. Eu gostaria de perguntar a Horácio, como membro, ex-membro daquela igreja na altura, qual é a mensagem que vocês transmitiam às pessoas para se prenderem naquela mensagem que vocês tinham? Porque nas vossas mensagens até algumas das vezes oferiam a sensibilidade de outras igrejas, como é o caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Falavam o Adventista Omboa, ou seja, Adventista é cão, ou a Católica Omboa. O que é que tens a nos explicar relativamente a essa questão? Eu não falo devidamente o mundo, às vezes algumas palavras vou pronunciar de forma um bocadinho atropelada. Sim, senhor. Sim, sim. Olha, é o seguinte, o homem de hoje tem aquela coisa que o Paulo disse, ouvidos que coçam, tem ouvidos que, por ter ouvidos que coçam, ele quer procurar todo homem que ensina. A tendência é de encontrar todo homem que ensina. A maior coisa que cativou as pessoas e puxou as pessoas das igrejas para lá, a primeira doutrina que implementamos é do dízimo. Não há dízimo. Não há dízimo por quê? Porque a igreja adventista, os membros das igrejas, não é só a igreja adventista, os membros de todas as igrejas, o que não gostam na igreja é o dízimo. Não há oferta. Não há pastor. Não há dirigente. Isso já de falar de dirigente, isso veio muito tarde quando vimos que alguns acadêmicos começaram a aceitar nessa mensagem. Nós vimos, esses homens que estão a ver aqui, no início não estavam, mas esses, porque são acadêmicos, são do nível que a gente já não chega. Nós só ouvimos pessoas de segunda classe, quarta classe, terceira, primeira pré. E esses que estão a vir, amanhã serão os nossos chefes. Sim. E no início nós estávamos aí. Não se esqueça do que vais falar disso. Sim. Mas já mesmo a partir dessa questão que acabaste por colocar, dizendo que privatizavam a questão de que ninguém mais pode estudar para ultrapassar. Sim. É verdade que também José Julino Kalupeteca, enquanto líder da Igreja Luz do Mundo, falava também que não era necessário estudar. Somos nós que implementamos essa lei, que aqui não há estudar. Jesus não estudou, Pedro não estudou, Tiago não estudou, João não estudou. Aqui não há estudar. Por quê? Porque na escola vocês vão nos ensinar os meses, contar os meses. Porque esses meses que vocês contam, janeiro, fevereiro, março, abril, esses são deuses da Roma. Janeiro é um deus januário. Fevereiro é um deus fevereiro. Março, julho é um deus, é um papa, era um papa. Isso tudo ensinamos assim. Então, se vocês querem contar os meses, vamos começar a contar. Sunsum, Caiovo, Tchembanima, Evambiritito, Evambirinene, Enyenyeritito, até que chega no mês de dezembro em Umbundo. Isso é que vamos ensinar mesmo lá na América, mesmo no Brasil, vamos ensinar os meses a contar, porque o próprio autor, ou o líder dessa seita, isso aí de português lhe custava muito. Ensinava muito, mas em Umbundo. E todo mundo segue o que o líder fazia. Sim. Porque mesmo Pedro, para aquela mulher descobrir que este também andou com Jesus, ao sentar, a mulher descobriu que esse sentar é o sentar de Jesus. O estilo dele de ficar, esse estilo é o estilo de Jesus, por isso foi descoberto. O mesmo aconteceu com o Pedro. Com o Pedro, sim. É a mesma coisa que aconteceu conosco, porque o líder não queria isso aí de português, disse falar português, isso é pecado. Então todo mundo que aceitava aí, isso aí de português é agora que surgiu. Porque vimos que agora outras províncias do norte também começaram a aceitar essa mensagem e não conseguem falar Umbundo. Então aí é preciso
esforçar mesmo, falar um pouco de português. Ok. Mas no início, que era só mesmo do Ambo, era pregação em Umbundo, cantar em Umbundo, tudo que se fazia em Umbundo. Horácio, disseste muito bem, enquanto estavas a falar, que também houve algum envolvimento sexual com algumas mulheres lá no Cume, com o líder Julino Kalupeteca. Essas mulheres que foram envolvidas sexualmente também eram da vossa classe religiosa ou são aquelas que vocês recrutavam antes do conhecimento da palavra? Bom, a primeira mulher a recrutar foi a sobrinha, a filha da irmã. Essa irmã é a Mana Ana. A Mana Ana é a irmã mais velha do Kalupeteca. Então, busca a concessão da igreja para ir em Benguela fazer aquela gravação. Parece que o mundo já ouviu essa gravação. Vale lá, quando vanina com a Conceição. A Conceição cantou essa voz contralta. Então, depois, só que ele não consegue dormir sozinho. Esse nosso mais velho, não sei o que se passa com ele na cadeia esse tempo, sem mulher, não sei. Ele não conseguia mesmo dormir sozinho, sem mulher. E usava a sobrinha como mulher. Depois a sobrinha fica grávida. Opa. Chamamos o João, o primogênito do Kalupeteca, para se casar com a ação, com a Conceição. Quando a Conceição tiver 2 ou 3 semanas de gravidez, quando descobrimos, chamamos rapidamente o João para se casar com a prima Conceição. O João tentava denegar, nós falamos, não faça isso. O Jacó também era assim, casou com a sua prima, a Leia, casou com a sua prima, Raquel. Você tem que casar, nós não podemos. E o João aceitou, mas afinal já é em cima da gravidez do pai. Quando a Conceição sai, entra a Ermelinda Angola. As miúdas que foram usadas são aquelas que vinham para cantar, porque geralmente as nossas irmãs gostam isso aí de cantar, elas gostam. Quando se fala mais do Kalupeteca, um afamado a te chamar que é para ver, você vai começar a cantar comigo, é rápido. Mas as coisas que o que ele usava nas meninas para lhe aceitar dormir com elas é que, para você conseguir cantar bem, você tem que ter o meu sangue no teu corpo tem que entrar o meu sangue. Então é por ali que surge essas gravidezes aí arbitrárias. As mulheres que se usavam mesmo aí são as meninas que vinham para o trabalho de Deus. Porque, ok, Horácio. Horácio é, na altura, braço direito do José Julino Kalupeteca. Horácio, o teu caso, como é que era? Também envolvia-se nessas questões de mulheres? Sim, eu tenho que responder sim, porque mesmo quando nós saímos do Sul, nós fomos obrigados a fazer teste de VIH-Sida. É mesmo sim, isso. Sim. Porque toda mulher que aparecia aí no Sul, o pecado é casar. Senão adultério não era pecado. Porque o Paulo disse que quem casou dividiu o coração dele no meio, outra parte para sua mulher, outra parte para Cristo. Então vocês não casam. Quem tem vontade biológica deve falar com o Mano Horácio ou deve falar comigo. Assim, falamos assim com as meninas. Deve falar com o Mano Horácio ou deve falar comigo. Ou tá aí os rapazes, um deles te tira as vontades do que ir em casa, do que ir no bairro e casar. Não, isso não pode. Por isso o adultério era tipo uma coisa de brincadeira. Porque nós, as meninas, lhes ensinamos assim. Quando um dos moços te pega e faz adultério contigo, isso não é problema. O problema é de não você, depois de terminar, não orar. Assim que vocês terminam o ato, vão de joelho. Olha, muitos que perguntavam nisso, mas nós tínhamos uma boa resposta. Gálatas 3, versículo 28. Não há homem nem mulher, todos somos um em Cristo. Essa parte, vamos falar isso numa mulher, num homem qualquer que não entende isso aí da Bíblia, ali aceita. Não há homem, em Cristo não há homem, não há mulher, todos somos um. Então não podemos nos dividir, todos somos discípulos. Não podemos nos dividir, dormimos juntos. Ao dormir junto, homem e mulher assim juntos,
À noite aí Acontece. é brincadeira. Significa o seguinte, quando o princípio está torto, mesmo que virão, serão tortos. Então, é assim, como é que vai ser que o líder faz e você como segundo homem não faz? Eu aqui não tenho vergonha de falar isso, nem medo. Aqui ali o nosso trabalho era em prostituição, porque prostituição não era pecado. Sim. Até quando saímos do SUMI, foi preciso nos fazer teste para nos ver se nós estamos bons. Contraíram VIH. É mesmo isso, é mesmo isso. Mas graças a Deus ainda não apanhamos nada. A tua pergunta é mesmo essa aqui, epá, eu também participava nos atos que o meu senhor fazia. Eu gostava muito aí de uma mulher, não posso citar o nome. Não faz menção nominal, sim. Porque essas nossas irmãs, algumas já são casadas e vamos criar seu divórcio aqui. Sim, sim. Antes que não criemos divórcio, sim. Mas é bem verdade que vocês que têm mulheres que estavam lá no SUMI, perdoem elas, porque também elas eram filhas alheias. Nós usávamos mesmo esse capítulo de Gálatas 3, versículo 28, que não há homem nem mulher, nós todos somos um em Cristo. Então as meninas aceitavam nisso e nós falamos que prostituição não é pecado. A Bíblia, quando fala da prostituição é uma coisa espiritual. Isso aí de se dormir, de prostituição de homem e mulher, isso não é a prostituição que a Bíblia fala. Então, quando você mete isso na cabeça de uma mulher, porque a mulher, o Paulo disse que é um objeto muito leve, então as mulheres aceitavam nessa nossa política que prostituição não era pecado. Ok. Horácio, falou muito bem de que dormiam com as mulheres, isso já está claro. E também aqui não tinham medo de prostituição, para vós não era pecado. Será que isso é que vos incentivava também que vocês banhavam todos, mulher e homem, num único lugar só? O homem de hoje gosta onde há boa coisa. Olha, se os irmãos saíram da igreja para o SUMI, eles viram uma coisa muito boa. Não quer dizer que aí houve nova mensagem. O que a gente pregou aí é mesmo aquilo que aprendemos na igreja adventista. A nova mensagem que existiu é que os homens gostam, é mesmo que o SUMI era prostíbulo, era pensão de favor. Você não paga nada, vem aí e fala, epa, Maria, hoje você que vai me tapar. Você que vai me tapar lá, já? Ela se aceita, porque quem falou é o homem de Deus. Não pode negar. Explica só, essa questão de tapar lá, o que é isso? O que é isso? Isso significa, hoje vamos dormir juntos. Mas dormir, porque as pessoas podem entender, porque dormir como? Dormir mas mesmo... é impossível um homem e mulher dormirem juntos sem fazer nada. Sim. Aí, assim agora está claro. Sim, aí mesmo é dormir junto, à noite você vai ver... No primeiro tempo, quando a gente dormia mesmo, mulher e homem, mas era proibido se tocar. Você vê assim mesmo que dormiram assim, você vê a mulher do outro te meteu a perna atrás. Agora você fica aí, isso, como é que isso vai... E aquilo incentivou a prostituição. Até que chegamos ao ponto de falar que é para prostituição, porque vimos já aquilo era tipo brincadeira, tipo animais. Então, prostituição não é pecado, pecado é casamento, porque você vai dividir o teu coração no meio, metade para a tua mulher, metade para Cristo. É melhor se tirar vontades, porque se tirar vontade não é pecado, porque os discípulos, quando tinham vontade de comer, os discípulos arrancaram o trigo alheio, nem compraram, nem pediram, tiraram o trigo. Então você tocar na mulher, essa é a tua irmã, também discípula, não, isso não é problema. Ok. Depois de terminar o sexo, o ato, então uma oração. Jesus perdoa na hora. Ok. Vamos agora, a pergunta que eu quero colocar, que não se cala. Vocês lá não era admissível, os pastores não aceitavam pastor? Sim. E não tinha ninguém consagrado como pastor? Sim. Explica-nos, por favor, Horácio, como é que era feito os vossos batismos se vocês não tinham pastor? Segundo a pergunta, como é que vocês batizavam se aí não existia pastor? Nós próprios mesmo batizávamos, porque nós chegamos ao ponto de perguntar também os irmãos que nos perguntavam, conforme a pergunta veio do jornalista. Sim. É o seguinte, a nossa resposta é a mesma que eu vou dar aqui. A nossa resposta era assim: o João Batista era pastor
não era pastor, mas batizava. E é agora que nós descobrimos que nós éramos como Corá e Datã. Queríamos ocupar um lugar que não nos pertence, um lugar dos sacerdotes que não nos pertence, para a gente também batizar. E nos saiu errado, nos saiu mal. Mas aí, quem batizava mesmo, o primeiro batismo que fizemos aí é de 3 pessoas. O filho do Calupeteca, uma miúda chamada Emília, uma miúda chamada Ermelinda e uns 2 rapazes da comuna da Calenga. Só que esqueço já desses nomes desses rapazes. Eram 5. Foi o primeiro batismo que nós fizemos, mas fomos pedir a ordem no pastor Cameia. Fomos lhe perguntar, pastor Cameia, nós agora vamos batizar. E até o pastor Cameia me perguntou, o filho também vai batizar? Eu disse, o que me faz para eu não batizar? Eu não tenho que batizar mesmo. Com arrogância. Com arrogância. Nós não respeitávamos. Isso aí de pastor, nós não respeitavam. Porque nós aí, pastor era só Jesus. Jesus é o único pastor. De resto são mercenários. Nós nos metíamos como mercenários. O pastor era só o único. E esquecemos de que afinal existe o grande pastor e existem pastores. Até o próprio pastor Camé que nos deu Jeremias 23, que diz que eu porei os pastores para guiar o meu povo. Não falou que porei o pastor. Se falasse porei o pastor, seria Jesus sozinho. Sim. Pastores significa existem pastores. Ok. Horácio, depois dessa veta que nós acabamos de ver dos batismos, vimos aí mulheres a batizarem. Esses batismos era mesmo assim, da forma como apresentou esse vídeo? Quem criou que as mulheres também devem batizar é uma senhora, uma mãe chamada Leonora. Aquela mãe, graças a Deus, nos ajudou muito no crescimento dessa igreja, até deixou de ser professora. Mas o dinheiro dela, nós é que gastamos mesmo lá no SUME. Até que lhe falamos, deixa isso, vamos viver aqui. A mãe é que fez com que as mulheres também batizam, porque nós dormíamos juntos. Ao banhar, banhamos juntos, é despir todos, é banhar junto, cavamos aí um tanque pequeno, todas as mulheres ali. E agora ela pergunta, então se todos somos discípulos, dormimos juntos, banhamos juntos, por que nós também não batizamos? Foi uma greve dessa mãe, Leonora, quanto que as mulheres também começaram a batizar. Sim. Nesta altura, estamos nesta entrevista com o Horácio Ernesto Bondoso, que está a nos falar relativamente o que aconteceu no SUME, e a nossa conversa vai continuar. Mas antes mesmo de nos irmos para o intervalo, por favor, deixa-me agradecer à gravataria Celos, ela que tem cuidado desta beleza, estas gravatas lindas. Deixa-me levantar para ver, nesta câmara que está aqui. A minha câmara, por favor, produtora, a minha câmera é esta, né? Sim, estas gravatas linda mesmo, é produto da gravataria Celos. Você pode ter essas gravatas com facilidade. É simplesmente entrar em contato com a TV Cameme, e no nosso rodapé tem todos os endereços que é para você então entrar em contato com a gravataria Celos para que você tenha essas gravatas bonitas. Também queremos agradecer a V Francis Comercial e Prestação de Serviço, um serviço para empresa de comércio e prestação de serviço que está localizado no município de Viana, concretamente no bairro da Sanzala e na rua do Batenum. É assim que está na minha cábula. Mas agora vamos mesmo a um curto intervalo. Não saia daí. Vamos regressar com a nossa conversa agradável com o Horácio Ernesto Bondoso, o ex-braço direito do José Julino Calupeteca, da Igreja Luz do Mundo. Não saia daí. Vamos regressar daqui a nada. Ainda temos muita coisa. Estás preocupado com o estado técnico da sua motorizada? Não dê voltas à cabeça. Venha a Venanço France, comércio geral e prestação de serviço. Temos para si motorizadas, motores, cambotas, guarda-lamas, amortecedores, cilindros, cúpulas, capacetes e muito mais. Procure-nos em Viana. Estamos localizados no bairro da Sanzala, na rua direita do Batenum.
Venanço France, comércio geral e prestação de serviços. Contactos 927 50 88 97 998 80 73 36. A saúde da sua motorizada você encontra aqui.